Oi, Janaína, tudo bem? A história que eu vou te contar é do dia que eu marquei com meus amigos pra gente confraternizar e tal, e tinha um amigo nosso que não pôde ir, o Diego, e ele ia casar. Então a gente tava falando, conversando sobre o casamento, sobre as coisas, e aí num dado momento eu discordei de um amigo meu da data do fechamento de um local que tinha na Barra, o Guapo Louco. E eu ia lá direto, então eu cismei, não, fechou em tal data, ele, não, fechou na data tal. Só que assim, corta a cena, que o Rafael é o cara mais centrado do grupo. A gente chama ele de Megamente, é o cara que tem as ideias do grupo. E eu sou a pisciana do grupo, a mais distraída. E aí eu achei que era de bom tom discordar dele e apostar. Então ele apostou comigo e quem perdesse ia ter que fazer um bunda lelê na festa de casamento do meu amigo que não estava lá, que não tinha noção do que estava acontecendo. E a gente foi no Google para pesquisar e ele estava certo e eu errei. E aí eu comecei a implorar. Eu falei, Diego, o Rafael, pelo amor de Deus, eu não tenho condições de fazer um bunda lelê na festa de casamento. E até porque quando eu apostei, eu não tava levando tão a sério. Mas ele tava. E aí rolou aquele pânico e tal. Ele falou: não, beleza, eu vou pensar numa outra coisa pra fazer. E aí a gente continuou lá no restaurante e tal. Eu achei que ele ia esquecer. E aí no final ele falou: já sei o que você vai fazer. Você vai levar uma jaca num carrinho de criança para o casamento. Eu achei bizarro, mas era muito melhor do que fazer um bunda lelê na festa. E o Rafael, ele é muito zoador, ele é muito zoeira. Então, assim, eu fiquei pensando, não, beleza, vou conseguir, mas eu tinha pequena fé de que até o dia do casamento, eu não toquei mais no assunto, falei, não, eles vão esquecer. Só que eles fizeram uma operação para conseguir a jaca. Me adicionaram no grupo, a saga da jaca. Eles foram no alto para tentar pegar a jaca. Foi um rolê sinistro. Conseguiram, ao invés de uma jaca, aquelas jacas germinaram, eram duas jacas. A Jaqueline e o Jackson. E assim, por que jaca? Ele teve essa ideia bizarra, porque teve uma situação que a gente viajou e todo mundo saiu uma hora, né? Teve uma parada e todo mundo foi comprar salgado, uma coxinha, alguma coisa. E eu tava mais afastada, fiquei tipo no pátio, esperando. E aí passou uma carrocinha com um cara vendendo uma jaca. Aí eu comprei metade da jaca. E quando eles voltaram, eu tava comendo a jaca. Então todo mundo voltando com um pastel, uma coxinha, e eu com uma jaca na mão. E aí isso virou, tipo, uma grande piada no grupo. Então, esse meu amigo, ele normalmente, o Rafael, ele faz paródia e tal, zoa a galera. E ele fez uma música, Eu Sou a Mulher Jaca, com várias pérolas também minhas da viagem. E aí ele pegou e, e teve essa ideia brilhante, né? Da jaca no casamento. Só que no dia ele falou pra mim assim: eu quero ver a cara do Diego, que não vai entender nada. Por que tu tá com um carrinho? E eu quero ver ele virando a cara com a cara, né? Do que tá acontecendo? Então, no dia do casamento, eles levaram a jaca, tipo numa bolsa, numa mochila, e a gente foi para o banheiro da igreja, colocamos a jaca no carrinho, tinha peruca, óculos, e a gente tampou com uma fralda de pano. Só que tava muito quente no dia. E eu lembro que eu tava com um carrinho, ficou uma senhorinha na frente me julgando, porque parecia que eu tava abafando a criança, que a criança não tava conseguindo respirar. E o Rafael balança, balança o carrinho. Aí metade da igreja já, tipo, com aquele ar de riso, quem sabia, os amigos que sabiam. O Diego com aquele olhar assim meio perdido, né? Mas envolvido lá no casamento. E aí, quando ele tava saindo, a cena foi hilária, porque depois a gente viu a gravação do casamento e tá ele assim, caminhando, né, rindo, pra todo mundo saindo da igreja. Quando ele me olha balançando o carrinho, ele, tipo, não entende nada, volta e segue. E aí, quando a gente chegou na casa de festas, eu passei todo mundo, porque eu tava com a criança. E aí a gente tirou, e aí ele viu que tinham duas jacas. Ele deu, enfim, teve uma gargalhada, tipo, virou mó. Assim, o pessoal riu muito. E essa festa foi muito doida de casamento, porque no final, essa jaca foi parar dentro da piscina, meu amigo tomou uma multa. Mas a peruca foi parar na cabeça do tio dele, tem foto dele segurando a jaca dentro da piscina. Foi uma zoeira total e eu nunca mais apostei.